Ensina-nos a orar. Este é o nome da série de mensagens que iniciamos na última semana. Nós vimos que a oração é parte fundamental da vida de todo cristão. Como discípulo de Cristo, você é chamado a um relacionamento constante e diário com o Senhor. E este relacionamento passa fundamentalmente pela oração. Nas palavras de R.C. Sproul, a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida. Mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. Da mesma maneira como nós precisamos respirar, né? Nós também precisamos, para sobreviver, nós também precisamos orar para sobreviver enquanto discípulos de Jesus. Mas talvez a gente possa se perguntar, se a oração é parte fundamental da nossa vida como discípulos, como nós devemos orar? É nesse sentido que nos unimos aos discípulos do Senhor, que em Lucas capítulo 11 pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Na primeira mensagem da série, na última semana, vimos a importância de orarmos em nome de Jesus. Aprendemos que isso extrapola a simples repetição de uma frase no final de cada prece, mas aponta para a necessidade de estarmos de tal forma alinhados a Ele, que as suas palavras se tornem as nossas palavras. Oramos em nome de Jesus, quando oramos como representantes do Senhor no mundo. Se você perdeu ou deseja ouvir novamente a primeira mensagem da série, basta procurar por IP Cascadura nas principais plataformas digitais de podcast. Lá você vai encontrar o sermão da última semana, a mensagem da última semana, assim como também todas as outras mensagens pregadas aqui em nossa igreja. Hoje o nosso tema é Ensina-nos a orar dependentes de Ti. Ensina-nos a orar dependentes de Ti. O texto base para a nossa reflexão se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 5 a 8. João 15, versículos de 5 a 8. Antes da gente fazer a leitura do texto, eu convido você a orar comigo. Vamos orar? Deus de amor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. O Senhor é um Deus bondoso e tem cuidado de nós a cada instante, Senhor. Nesse instante, Senhor, onde nós abrimos a Tua palavra com o desejo de ouvir a Tua voz e sermos instruídos pelo Senhor, nós pedimos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e nos mostre de maneira muito clara a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos à leitura do texto, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 5 a 8, onde nós lemos assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém. A parábola da videira e de seus ramos, ela é bastante conhecida. Nela, nós vemos Jesus se apresentando como a videira verdadeira, e ao fazer isso, ele estabelece um contraste direto com a nação de Israel, que no Antigo Testamento era descrita como uma videira plantada por Deus. Mas ao contrário da videira verdadeira, que é Cristo, a videira Israel, ela não deu os frutos desejados pelo viticultor. Agora, então, Deus envia e planta, envia Jesus Cristo ao mundo, ou seja, planta a verdadeira videira no mundo, seu Filho unigênito, Cristo Jesus, e este Cristo Jesus produziria muitos frutos, frutos que glorificassem e que glorifiquem o Pai Celestial. Então, Jesus se apresenta como a videira verdadeira em oposição à videira do Antigo Testamento, que era Israel, uma videira que não deu os frutos desejados pelo viticultor.
Na parábola, Jesus, como nós já dissemos, é apresentado como a videira. O Pai, Deus, é apresentado como o agricultor, aquele que planta e cuida da videira. E os seus discípulos são apresentados, são retratados como os ramos. Jesus, então, vai se utilizar dessas comparações para apresentar valores do reino de Deus. Leiamos, então, os versículos 5 e 6, onde Jesus diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Permanecer. Permanecer. Certamente, essa palavra é central quando a gente pensa na parábola da videira e dos seus ramos. Depois, com mais calma, você pode olhar o texto todo, né? Lá em João capítulo 15, e perceber quantas e quantas vezes Jesus repete a palavra permanecer, fala da importância de permanecermos nele, de permanência. Então, a palavra permanecer e seus derivados, se assim a gente pode dizer, se repete diversas vezes na parábola da videira e de seus ramos. Por isso, ele é absolutamente central nessa parábola para a gente entender essa parábola. Os versículos 5 e 6, que nós acabamos de ler, eles apresentam uma espécie de contraste entre os ramos que permanecem em Cristo e os ramos que não permanecem em Cristo. Enquanto aqueles que permanecem em Cristo recebem a promessa do Senhor de que darão muito fruto, os que não permanecem são descritos como ramos estéreis. Portanto, como ramos estéreis que não produzem fruto, eles serão jogados fora para secar e ser lançados ao fogo. Ligando um versículo ao outro, existe uma afirmação do Senhor de que somos absolutamente dependentes dEle. A frase serve como uma espécie de transição, de conexão entre os dois versículos, entre as duas ideias, onde Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o termo grego, que aqui é traduzido como sem, tem como significado primário a ideia de separado de. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que separados dele, a parte dele, não podemos fazer absolutamente nada. Essa afirmação, ela é fundamental e ela ganha um colorido especial quando avaliada sob a perspectiva da oração, que é o nosso tema do mês. É o tema sobre o qual nós estamos conversando. Na verdade, quando oramos, nós vamos para um canto reservado e clamamos a Deus e colocamos a nossa vida diante do Senhor. Dentre outras coisas, o que nós estamos fazendo é reconhecer a nossa absoluta dependência do Senhor. Orar é reconhecer a nossa absoluta dependência do Senhor. A gente precisa entender oração como um exercício de dependência. Se não oramos, ou oramos raramente, isso na verdade aponta para o fato de que muitas vezes, embora a gente afirme que as nossas vidas estão entregues ao Senhor, a gente afirme que nós dependemos do Senhor, que nós confiamos no Senhor, na maneira prática nós agimos como se dependêssemos apenas da nossa capacidade pessoal para lidar com os desafios da vida. Então, a grande maneira da gente mensurar, ou a grande forma da gente mensurar se de fato a nossa declaração de fé, de que dependemos do Senhor, ela é uma declaração de fé que alcançou o nosso coração e se tornou realidade na nossa vida, é o quão frequentemente nós nos colocamos diante de Deus em oração. Porque se nós cremos que sem Ele, separados dEle, nós não podemos fazer absolutamente nada, evidentemente nós iremos recorrer a Ele constantemente, frequentemente. O fato é que quando nós não oramos, nós estamos agindo como se dependêssemos da nossa própria capacidade pessoal. E aí quando eu penso sobre isso na minha vida, eu não sei você, mas o sentimento que vem ao meu coração é apenas um clamor que pede assim: misericórdia, Senhor.
Misericórdia porque muitas vezes eu declaro que a minha vida depende do Senhor. Eu declaro que eu estou entregue ao Senhor, mas as minhas práticas apontam no sentido contrário, pois eu oro bem menos do que eu deveria. E talvez essa seja a realidade também da sua vida. Talvez essa seja a realidade que você tem vivido até aqui, na sua caminhada. Por isso, entenda, orar é um exercício de dependência de Deus. De dependência de Deus. Nós precisamos orar constantemente, porque essa oração constante, ela revela exatamente o quanto nós nos sentimos dependentes do Senhor. Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Mas talvez o maior problema é que boa parte de nós acredita que pode fazer muitas coisas sem Deus. Eu até diria que, às vezes, nós costumamos dividir as realidades da nossa vida entre aquelas que nós achamos que damos conta, que achamos que podemos resolver sozinho, que podemos levar do nosso jeito, e aquelas que nos parecem impossíveis, e diante dessas impossíveis, essas sim nós clamamos a Deus. Essas sim nós pedimos, nós oramos. Quando, na verdade, a palavra de Jesus nos diz que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, sejam as coisas que nós entendemos como fáceis, tranquilas, sejam aquelas que nós percebemos como desafiadoras, como muito além do nosso alcance. Essa é a questão. Você tem vivenciado a completa dependência de Deus em oração? Ou a gente até poderia perguntar de outra forma, você tem se empenhado em oração? O quão dependente você é de Deus? Quanto você ora? Essa é a outra forma de fazer essa mesma pergunta, né? Tentamos viver uma vida a partir da nossa própria capacidade. E aí acontecem os problemas no trabalho, em casa, na nossa vida, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, questões financeiras, dificuldades das mais diversas. E aí parece que nós sempre temos estratégias para resolver as coisas. E só quando a situação se torna uma situação de limite, é que aí sim a gente pega e dá o braço a torcer e recorre a Deus, quando, na verdade, a primeira coisa que nós deveríamos fazer sempre é recorrer a Deus, porque o próprio Senhor Jesus já disse que sem Ele, separados dEle, nós não podemos fazer coisa alguma. Sem Ele não podemos fazer coisa alguma, portanto, deveríamos recorrer a Ele sempre, em todas as circunstâncias, constantemente. Em todas as situações, nós devemos recorrer a Ele, porque somos dependentes dEle. Quanto mais nós estamos conscientes da nossa dependência, mais empenhados nós estaremos em buscar pelo socorro do nosso Deus. Porque o fato é que, mesmo aquelas coisas que não estão ao nosso alcance, elas estão absolutamente debaixo do poder de Deus. Todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. As nossas vidas estão debaixo do poder de Deus. As nossas famílias estão debaixo do poder de Deus. A nossa igreja está debaixo do poder de Deus. Os nossos filhos estão debaixo do poder de Deus. Não existe nada que fuja ao controle soberano do eterno. Sejam as coisas difíceis, sejam as coisas fáceis, sejam as questões tranquilas, sejam as questões desafiadoras, em todos os momentos nós somos encorajados a buscar a Deus em oração. Sem Ele, não podemos fazer coisa alguma. Sem Ele, não podemos fazer coisa alguma. Mas o texto continua, e nos versículos 7 e 8 nós lemos assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. As pessoas gostam da ideia de que nós podemos pedir a Deus o que quisermos e seremos atendidos. Normalmente, essa frase é o tipo de frase que chama a atenção das pessoas, que cativa o coração das pessoas. Mas se esquecem, muitas vezes nós nos esquecemos, que Jesus fala sobre isso num contexto que trata sobre permanência
nele. Então, o que Jesus está dizendo aqui é, se nós estivermos conectados constantemente a Ele, se entendermos de fato que sem Ele nada podemos fazer, e se as palavras dele se tornarem as nossas palavras, elas permanecerem em nós e se tornarem as nossas palavras, nós pediremos o que quisermos. Se estivermos conectados a Ele de uma maneira que as palavras de Cristo se tornem as nossas palavras, pediremos o que quisermos e seremos atendidos. E aí, ouvindo isso, você talvez se pergunte, qualquer coisa? Eu posso pedir qualquer coisa e eu serei atendido? E eu quero responder com aquilo que o Senhor Jesus disse, sim, qualquer coisa, desde que nós permaneçamos nele. Então, quando nós permanecemos nele e as palavras dele permanecem em nós, a gente precisa entender quando isso de fato se torna uma realidade na nossa vida, até mesmo os nossos pedidos, as nossas vontades, os nossos desejos serão transformados. Porque agora as nossas orações não estarão mais alinhadas, não serão mais moldadas pelos desejos enganosos e pecaminosos dos nossos corações, mas serão moldadas e alinhadas com a santa vontade do nosso Deus. E presta bastante atenção numa coisa, se existe algo com o qual Deus está absolutamente comprometido, é com a vontade dEle. Então, se nós estamos alinhados à vontade dEle, conectados a Ele, se as palavras dEle permanecem em nós e se tornam as nossas palavras, nós podemos pedir o que quisermos e nós seremos atendidos. E aí, quando a gente pensa nisso, talvez a segunda questão, a primeira questão que a gente levantou é a necessidade de dependência, a dependência que tem a ver e é traduzida na nossa vida de oração. Mas uma segunda questão interessante que o texto aponta para a gente é a de que um ramo desconectado da videira é apenas um graveto morto. Talvez a pergunta que a gente possa se fazer, diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, é se de fato nós temos nutrido o nosso coração em Cristo. Como eu já disse, um ramo desconectado da videira é um graveto morto. Ele recebe vida, alimento, a partir da videira. Quando estamos conectados com Cristo, que é a videira, a nossa vida passa a ser parte dele. A nossa referência é Ele, o nosso alimento é Ele. A videira tem uma ligação orgânica com os ramos. Quando as palavras de Cristo preenchem e formam o nosso caráter de tal maneira que se tornam as nossas palavras, aquilo que pedimos, Ele faz. Então, a segunda questão que é relevante para a gente avaliar nesse texto é se de fato as palavras de Cristo têm permanecido em nós. Se não temos a palavra de Cristo em nós, é porque nós não estamos permanecendo nele. A pergunta que você pode se fazer é, quais são as palavras que têm ocupado o seu coração e a sua mente? Ou até de maneira mais resumida, aonde você tem nutrido a sua mente? Aonde você tem nutrido o seu coração? Onde você tem buscado alimento? Às vezes nós alimentamos a nossa mente, o nosso coração com muita porcaria, com muitas coisas que não tem a ver com o querer de Deus, que não tem a ver com a vontade de Deus, quando a gente deveria se alimentar em Cristo, sermos cheios da palavra de Cristo. Se você, como ramo, não está procurando alimentação diretamente na videira e busca alimento fora da videira, você vai morrer. Entenda isso, você vai morrer, porque ramo que não se alimenta na videira morre. É isso que o texto fala. Ramo que não está conectado à videira morre. De fato, as palavras de Cristo têm habitado o seu coração. Existe um cântico que nós gostamos de cantar na igreja, que é baseado no texto de Filipenses, capítulo 4, que eu acho fantástico, dizendo: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, justo, tudo o que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento.
Entenda, você deve se alimentar na videira. Você deve se alimentar na videira. Deus é justo, Deus é honesto, Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é bonito, Deus é puro, Deus é amável, Deus é cheio de virtude, por isso nós devemos nos alimentar dEle. Porque quanto mais alimentados dEle nós estamos, mais conectados a Ele nós estamos, mais vivos nós estaremos e mais frutos nós daremos. Você deve se alimentar na videira. Entenda isso. Alimente seu coração em Deus. Alimente sua vida em Deus. Permaneça no Senhor. Que as palavras do Senhor permanecerão em você. Se você permanecer no Senhor, as palavras do Senhor permanecerão em você. E se isso acontecer, você irá receber aquilo que você tem pedido em oração. Deus é glorificado na minha vida e na sua vida quando permanecemos conectados o máximo possível a Cristo Jesus. Deus é glorificado na sua vida quando você não apenas declara a sua confiança em Deus, mas quando você vive uma vida de confiança em Deus, orando constantemente, sabendo que depende dEle. Caminhando para o fim da nossa reflexão, nós pedimos hoje, Senhor, ensina-nos a orar dependentes de Ti. Você realmente crê que depende do Senhor? Você crê nisso? Então, quanto tempo você tem investido em oração? Mas continuando, você quer que as suas orações sejam atendidas? Você quer isso? Você deseja isso? Coisa maravilhosa, experiência fantástica. É você orar e Deus atender uma oração que você fez. Eu creio que todos nós queremos que as nossas orações sejam atendidas. Eu creio que você quer isso, eu quero isso. Se nós queremos isso, a pergunta que a gente precisa se fazer é, nós temos permanecido nele? E as palavras de Cristo têm tomado o nosso coração a ponto de se tornarem nossas palavras? As palavras de Cristo têm nutrido o nosso coração. Nós temos feito aquilo que o apóstolo Paulo diz, buscar as coisas lá do alto, colocar o coração e a mente nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Nós talvez estejamos vivendo no tempo e tendo a geração de cristãos mais mundanos que já existiu. Pessoas profundamente ocupadas com as realidades deste mundo, gente secularizada, gente que confina a vida com Deus e o relacionamento com Deus a uma espécie de apêndice na agenda semanal, gente que não nutre o coração em Cristo, gente que não tem permanecido. E quando isso acontece, as nossas orações não são atendidas. Você quer que as suas orações sejam atendidas? Permaneça em Cristo. Permita que as palavras de Cristo tomem o seu coração dia após dia, manhã após manhã, tarde após tarde, noite após noite, semana após semana, a ponto de que as palavras de Cristo se tornem as suas palavras. Deus é glorificado na nossa vida quando permanecemos conectados o máximo possível a Cristo Jesus, a videira verdadeira. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.